ruiva ou a morena? De longe, essas duas são as maiores candidatas a conquistar o coração do futuro rei dos piratas. Mas será mesmo que o Luffy vai querer perder a sua liberdade para viver uma vida simples ao lado de uma mulher? E se ele quiser isso, qual das duas candidatas ele vai querer? Chega mais que eu vou te mostrar detalhadamente o que se passa na cabeça oca de borracha do Luffy e analisar qual pode ser o final dessa sua jornada. Se ele vai morrer solteiro ou vai querer uma dessas duas do seu lado. E qual delas ele vai escolher. Antes de analisar qual das duas ele vai querer ficar, a gente tem que analisar o próprio Luffy. Afinal, não adianta a gente ficar aqui o dia todo arrumando uma mulher pro Luffy sem antes nem saber se ele quer isso pra sua vida. Pois bem, o Luffy é conhecido pelos seus ideais de liberdade, amor pela aventura e pela busca incessante pelo One Piece. Ele é um verdadeiro aventureiro, sempre disposto a enfrentar desafios e descobrir o desconhecido. Luffy até o momento não manifestou interesse romântico significativamente em sua jornada, ou melhor, nenhum interesse romântico. Sua principal paixão é a busca pelo tesouro supremo, One Piece, e a realização do seu sonho de ser o rei dos piratas. A ideia de se casar ou se apegar a relacionamentos íntimos parece estar em segundo plano para ele, ou melhor, em nenhum plano até o momento. A última coisa que ele pensa é um relacionamento amoroso. O pior é que em alguns momentos da trama ele já negou algumas mulheres. Em poucos momentos da história, vemos o protagonista rejeitando a ideia de se comprometer com alguém ou de se prender a uma vida convencional. Um exemplo disso foi quando ele negou a própria Hancock, onde ele deixou claro que não iria se casar com ela. Então, com base nessa curta análise do Luffy, a gente já pode dizer com certeza que não. Ele não quer se casar e se casar pra ele não faz sentido algum pra sua jornada. Até porque o objetivo do cara é ser livre. Eu acho que se apegar a uma mulher que quer ficar se preocupando com ele, não é algo que vai agradar muito o Luffy. Mas tem um porém. E quando ele finalmente encontrar One Piece? E se ele se sentar depois de toda essa sua aventura e disser: acho que eu vou viver algumas coisas que nunca vivi antes? Essa possibilidade existe e já aconteceu com alguém que lembra muito o nosso pequeno Luffy. E esse cara é nada mais e nada menos que Gold Roger. Não podemos ignorar as inúmeras semelhanças entre o Luffy e o Roger. Ambos são figuras carismáticas, destemidas e juntaram um sonho ambicioso de se tornar o rei dos piratas. O próprio Rayleigh chorou ao ver o Luffy partindo porque ele lembrava muito seu antigo capitão. Até o Shanks confiou o seu chapéu de palha porque ele falava exatamente as mesmas coisas que o seu capitão. As semelhanças dos dois é tanta que a gente achava que o Luffy era a reencarnação do próprio Roger. E quando o Roger encerrou sua jornada, estava prestes a morrer, ele partiu para algo que a gente nunca tinha visto ele fazer antes: ir atrás de um amor e fazer um filho. Como o último desejo da sua vida, Roger manifestou o desejo de ter um herdeiro para herdar sua vontade e um amor para compartilhar sua vida. E essa busca por conexões pessoais em seus momentos finais é exatamente o que a gente estava imaginando pro Luffy agora há pouco. Essa comparação entre Luffy e Roger nos leva a uma reflexão. Será que no final da sua jornada, Luffy seguirá os passos do Roger não apenas como rei dos piratas, mas também na busca por um amor e uma família? Embora o capitão do Chapéu de Palha esteja imerso em sua busca pelo One Piece até o momento, a história nos ensina que os piratas, mesmo os mais destemidos, têm seus próprios anseios e evoluções ao longo do tempo. Assim, enquanto o Luffy pode resistir à ideia de se casar, a experiência e reviravoltas inesperadas do mundo de One Piece podem moldar seu destino de maneiras imprevisíveis. Então, com base nessa suposta reviravolta e nessa hipótese do Luffy querer deixar uma cria antes de partir, vem a pergunta: a ruiva ou a morena? A Nami ou a Hancock? Pois bem, a gente vai primeiro analisar cada uma para ver qual se assemelha mais com o Luffy. E a primeira delas é a Nami, a primeira tripulante mulher do Chapéu de Palha e que tem uma boa relação com ele. Como dizem por aí, os opostos se atraem e esse pode ser o motivo do Luffy e da Nami se unirem. Luffy tem toda a força, mas com a falta de cérebro, enquanto a Nami tem o cérebro, mas nenhuma força, como ele. Por isso que eu disse que os opostos se atraem. Luffy salva todos seus amigos e companheiros, mas quando se trata de salvar a Nami, há uma pequena diferença. O exemplo disso foi no arco de Arlong Park, onde o Luffy foi ao limite para salvar a Nami e ter sua parceira de volta novamente. Fora que a Nami também é uma das poucas pessoas a quem o Luffy confia seu tesouro, o seu chapéu de palha. Isso só mostra a enorme confiança que o Luffy tem com a Nami. Os dois sempre tiveram uma relação muito boa, apesar dos socos que a Nami geralmente dá no coitado do Luffy. E a Nami tem o maior haki do armamento, porque é a única que consegue desferir golpes que causam dano suficiente no Luffy. Brincadeira essa parte, né? Lógico.
E é exatamente isso que faz a galera shippar esses dois. Esses dois são como aqueles casais que a gente geralmente vê que sempre briga, mas no fundo sempre se amam. Porém, para acabar com todas essas teorias, o próprio Oda deixou claro que não haverá nenhum relacionamento entre os integrantes do Chapéu de Palha. E é por isso que as portas se abrem para a mulher que mais se interessa em relação com ele, Boa Hancock. Depois que se apaixonou por Luffy, ela não para de pensar nele. Até mesmo nos momentos de aflição, ela não para de pensar no Luffy. Um exemplo disso foi quando ela tinha acabado de escapar de uma situação complicada em Amazon Lily com o Barba Negra. E mesmo assim, ela ainda só tinha pensamentos pelo Luffy. Apesar de eu achar que o Oda sempre leva esses momentos dos dois mais como um alívio cômico, eu acho que eles têm uma conexão que foi construída de um jeito bem interessante. Durante o combate com as Amazonas, Hancock percebeu um diferencial em Luffy que fez com que ele se destacasse perante a todos os homens desse mundo perante a Hancock. Luffy demonstrou para Hancock que é um homem com uma índole inquebrável, pois mesmo sendo encurralado por Hancock e suas irmãs em um combate, ele ainda assim pensava no bem-estar delas e não queria que elas sofressem. Como por exemplo, durante sua luta contra as irmãs da Hancock, as costas dela estavam quase à mostra para todo o público. Porém, elas não queriam que as pessoas vissem isso, pois em suas costas elas guardam marcas de quando foram capturadas pelos Tenryubitos. Por conta disso, elas tinham vergonha de quanto sofreram nessa época e não queriam que as Amazonas vissem a marca que elas guardam desse tempo sombrio. Só que mesmo estando em uma batalha contra elas, Luffy cobriu as costas de uma das irmãs e impediu que as mulheres vissem as marcas em suas costas. Baita homem, né? Isso fez com que a Hancock se surpreendesse com a atitude dele. E em seguida, Hancock recebeu novas informações a respeito do Luffy, e nesse momento ela descobriu que o Luffy havia acabado de passar por Sabaody, onde ele tinha dado um soco bem na fuça de um dos Tenryubitos. E como consequência disso, a Imperatriz Pirata ficou completamente apaixonada pelo Luffy, pois ninguém no mundo tinha as qualidades que o Chapéu de Palha tinha. Mas a questão é, quem vai ficar com o Luffy? Caso ele queira uma mulher, lógico. Olha, olhando para a relação deles, eu diria que a Nami tem uma química até que melhor pro Luffy. Ela é mais amigável, próxima e companheira. Talvez é pelo fato dos dois conviverem juntos no mesmo barco. Mas o que me pega mesmo é a declaração do Oda, no qual ele disse que não haverá relação entre o Chapéu de Palha. Então pelo fato do Oda ter se dado ao trabalho de fazer uma construção tão bem feita nessa virada de chave para Hancock sair do ódio pro amor em relação ao Luffy, eu aposto nela como par romântico pro Luffy. Ainda mais porque é nitidamente que ela está apaixonada pelo Luffy, e a Nami nunca demonstrou nenhum interesse amoroso pelo Luffy. Então a gente tem que analisar esse ponto. A Hancock é caidinha. Até um clone da Hancock, que tem um fator de linhagem, é caidinha pelo Luffy. Por mais que a Nami em alguns momentos tenha uma química muito forte, acredita tanto no Luffy em alguns momentos, mas não me parece algo como romance, parece mais um lance de amizade. Mas quem sabe no futuro isso pode mudar. Mas agora eu quero saber de você, qual das duas vai ficar com o Luffy, na sua opinião? Comenta aqui embaixo. Mas tem um casal que com certeza tem que ficar junto, que é o casal da sua inscrição com as notificações ativadas. Esse é o melhor casal porque ele dá um poder incrível pra você, que é receber os novos vídeos de One Piece aqui no canal. São 3 vídeos de One Piece todas as semanas que eu trago pro canal, então eu espero que você goste de todos. Aliás, na tela está passando mais 2 vídeos de One Piece que eu sei que você vai curtir. É só clicar e assistir. Aliás, um deles é sobre os casais em One Piece que vão ficar juntos no final da obra. Clica que esse vídeo também tá sensacional. Te espero no próximo vídeo.